Olá, olá, olá. Eu sou a Daniele Moraes de Melo, consteladora e mentora sistêmica. Para quem for assistir esse vídeo depois, eu vou falar um pouco do que é a constelação familiar, de como ela funciona na nossa vida, de como deve ser a postura do terapeuta que a gente, vai buscar, de qual a nossa postura, como enquanto alguém que está buscando, essa ferramenta que é a constelação familiar. O que é a constelação familiar? Constelação familiar é uma técnica terapêutica, tá? É uma ferramenta de terapia, da terapia que você for buscar. A constelação familiar, ela traz algumas diretrizes, tá? Que é hierarquia, pertencimento e equilíbrio entre dar e receber. Através dessas diretrizes da constelação familiar, nós podemos identificar e sanar alguns distúrbios que está tendo na vida do indivíduo. Dani, constelação familiar tem alguma referência à religião? Isso é uma pergunta frequente para mim, tá? Muita gente me manda, a gente atende bastante gente que chega com muita insegurança, porque acha que tem alguma coisa a ver com espiritualidade e não tem, ok? Tem que ficar muito claro que constelação familiar é uma técnica terapêutica, não tem nada, absolutamente nada a ver com religião ou, com tendência espiritual. Ah, Dani, mas eu ouvi falar ou eu fui em uma constelação na qual a pessoa trazia algumas informações que parecia que ali tinha uma questão espiritual. Eu vou explicar para vocês o seguinte. Eu sou a Daniele, ok? Eu sou a Daniele e eu tô aqui. Se eu trago na minha configuração uma questão na qual eu tenho uma tendência a determinada religião e eu pego essa minha configuração e coloco essa configuração a serviço da constelação familiar, isso não é constelação familiar. Constelação familiar já é um método pronto, tá? E quem trouxe a constelação familiar à luz, Quem desenvolveu esse método foi Bert Hellinger e ele já não está mais entre nós, ele já faleceu e ele nunca deixou uma diretriz dizendo que tem a ver com qualquer outra coisa a não ser a técnica propriamente dita. Se eu venho e trago elementos do meu emocional, do meu espiritual, daquilo que eu acredito, aí pode ser que eu entregue aqui no campo da constelação familiar algo tendencioso relacionado às minhas crenças. Compreendem? Então, esse é um cuidado que tanto eu, como facilitador em constelação familiar, devo ter de entrar no campo do meu cliente, olhar para a questão do meu cliente unicamente com a técnica. Caso eu venha usar alguma ferramenta de alguma outra técnica terapêutica ou de alguma crença pessoal minha, tá? Numa condição de ética, eu teria que falar. Vamos supor que eu estou usando uma ferramenta da PNL. Eu posso colocar uma ferramenta da PNL junto com a técnica terapêutica. Eu posso colocar? Eu posso, mas eu tenho que falar. Isso aqui é usado na PNL, ok? Vamos supor que eu traga outras configurações. Eu trago ali um conhecimento da análise transacional. Eu vou trazer isso e vou dizer isso aqui é uma técnica que eu estou associando da análise transacional que agrega na sua constelação. Vamos supor que essa pessoa seja uma pessoa que acredita em outras questões, vida e
né, tem a sua religião e ela atende com esse parâmetro, ela atende com esse olhar, ela precisa dizer que aquilo ali não faz parte da constelação e que ela está trazendo um elemento externo à constelação familiar. Isso precisa ficar muito claro, porque cada facilitador de constelação familiar, cada terapeuta, ele traz conhecimentos, elementos que se diferem muitas vezes da constelação familiar, que podem sim ser usados no campo sistêmico, desde que ele deixe claro que aquilo não é as diretrizes que Bert Hellinger trouxe e ensinou. Pode estar mudando, pode ter gente que trabalha de outra forma? Pode. Pode, porque por trás de cada técnica, por trás de uma terapia, existe um ser humano, e esse ser humano, ele pode trazer tendências, ok? Ele pode tendenciar a constelação, ou a técnica, ou a terapia de acordo com as crenças religiosas dele. Se eu sou uma terapeuta, eu faço a terapia do meu cliente, mas eu não posso entrar na religiosidade do meu cliente. Eu não posso ter um olhar também, trazer a minha religiosidade para o campo, porque isso já se difere da sistêmica. Quando nós trabalhamos com constelação familiar, nós estamos falando de sistemas familiares. Nos sistemas familiares, nós temos algumas diretrizes, que é o quê? Tudo aquilo que vem antes, precede, é maior. Esse maior, Dani, significa que é mais importante? Não, significa que veio antes e abriu o caminho para que nós chegássemos. E nós somos importantes também. Porém, aqui há o quê? Hierarquia. A pessoa que vem com uma hierarquia bem estabelecida, que dentro de casa isso está em ordem, né? Que dentro de casa os pais conseguem colocar a hierarquia de forma leve, porque hierarquia não é tirania. Tá? A gente precisa desfazer esse vínculo de que todo sistema hierárquico precisa ser um sistema tirânico. Não é. Os pais não precisam ser tiranos para demonstrar a sua autoridade. Eles não precisam. Os pais dão diretrizes, os pais dão proteção, os pais vão nos orientar para quê? Para nos liberar para a vida em algum momento. Sistemas familiares disfuncionais, os pais não costumam liberar para a vida. Eles querem esses filhos a serviço do sistema. E o que acontece? Acontece que a gente não dá conta de ir para a nossa vida, não dá conta de se relacionar. Porque como que você vai encontrar alguém aqui para você se você está emaranhado aqui atrás, tendo que olhar o tempo inteiro para o seu sistema familiar? Como que você vai caminhar e vai construir a sua casa, vai construir um patrimônio, vai se sentir livre para chegar no fim de ano, chegar numa festa e curtir isso com seu marido? Você não vai. Você vai sentir culpa. Por quê? Você vai olhar o tempo inteiro para trás e falar: puxa, mas minha família é tão humilde, minha família é tão... não tem nada disso aqui. Como é que eu vou viver isso aqui? Vocês querem um exemplo bem simples disso? Eu venho de uma família muito humilde. Nós conhecemos muitas dores profundas, o meu sistema familiar. Nós conhecemos a fome, nós conhecemos a falta de moradia. Essas são dores do meu sistema familiar. E eu fiz alguns movimentos de vida um pouco diferentes. Eu busquei, eu aprendi, eu fui orientada, eu procurei ajuda, me aconselhei muito e pude fazer alguns movimentos de vida diferentes. Só que olha que interessante, eu me boicotava muito. Eu me lembro de inúmeras vezes, as primeiras principalmente que eu fui para a praia, eu não entrei no mar. Meu marido ia se divertir, entrava no mar com as crianças e tal, e eu ficava onde? Lá na areia. Sabe por que eu fazia esse movimento? Porque dentro de mim tinha uma culpa.
Como eu posso estar aqui, usufruir de tudo isso, se aqui atrás não tem? Se minhas irmãs ou minhas sobrinhas não estão aqui? Veja como é um efeito elástico que captura a gente para trás. E a gente precisa ter muita sabedoria para lidar com isso. Entender, compreender, assentar as coisas, olhar para esse pai, para essa mãe, para esse sistema de origem e dizer: ok, foi assim. Vocês fizeram o que deram conta, agora eu posso seguir um pouco diferente, eu posso fazer um pouco diferente. E qual que é a maior honra que nós podemos dar aos nossos pais? Se faça essa pergunta, você vai ver como que muda o seu conceito. Se faça a seguinte pergunta: qual a maior honra que o seu filho pode dar a você? A maior honra que seu filho pode dar a você é ser feliz na vida dele. É conquistar tudo aquilo que ele pode conquistar, que é liberado a ele conquistar. É liberado conquistar uma boa família? É. Você quer isso para o seu filho? É liberado ele poder viajar, usufruir, participar de coisas boas? É liberado ter festa de fim de ano sem tanta briga, porque sistema disfuncional sempre tem aquele, né, que não vai dar conta da felicidade. Ele vai precisar estragar aquele momento, porque aquele momento também tem que ser de luto. Aquele momento não pode acontecer, porque felicidade nesses sistemas não podem acontecer. As pessoas não sabem lidar com ela. Então, o que você quer para o teu filho? Que ele dê conta disso. Como que ele vai dar conta disso? Se você também der conta disso. Ok? Aí nós temos uma outra diretriz, que é a seguinte: equilíbrio entre dar e receber. Equilíbrio entre dar e receber está justamente condicionado na situação de você ir para a vida e poder receber da vida o melhor que ela pode te oferecer, mas também entregar para a vida aquilo que é necessário. A vida tem um equilíbrio próprio. A vida, você vai para o teu trabalho e você entrega horas de trabalho, você entrega horas de dedicação. O que você recebe em troca? Um salário. Então, você não ganhou aquele dinheiro, você fez. Porque adulto não ganha mais dinheiro, adulto faz dinheiro. Faz dinheiro através das características pessoais, daquilo que eu entrego para a vida, me retorna. E isso também vai para o relacionamento, porque dois adultos se relacionam com o equilíbrio entre dar e receber, certo? Eu não fico só recebendo. Qual que é a característica do narcisista? Ele quer receber. Ele quer receber atenção, ele quer receber amor, ele quer receber admiração, mas ele nunca faz isso pelas pessoas. E quando ele entrega um pouco, é muito caro esse pouco que ele entrega. Você vê como que tem uma série de desequilíbrios? O sistema disfuncional traz esse desequilíbrio da hierarquia, depois ele traz o desequilíbrio, né, desse dar e receber, certo? E uma outra característica é o outro pilar do sistema disfuncional que também vem rompido, que é o pertencimento. Nesses sistemas disfuncionais, não se aceita nada que difere um pouquinho do sistema. Você tem que ter uma lealdade absoluta, porque senão você está ferindo o sistema. E quando você está ferindo o sistema, né, se você faz movimentos um pouco diferentes, que esse sistema não aceita, o que esse sistema faz? Te exclui. Você fica excluído. Ou alguém sempre está excluído. Por quê? Porque esse sistema, ele não dá conta de abraçar os seus com as diferenças que tem. Compreende? Sempre vai haver um condicionamento, uma forma de que você tem que ser engessado aquilo para você pertencer. E aí que a gente começa a sentir muita angústia. Por quê? Porque numa condição natural,
Se a gente percebe que não há algo tão saudável e você busca esse saudável e você começa a viver de forma um pouco mais saudável, você acaba tendo esse sentimento de exclusão. Você se sente excluído e muitas vezes você é. Então você veja que essas diretrizes, hierarquia, que não é tirania, equilíbrio entre dar e receber, pertencimento, fazem com que a nossa vida flua. Uma característica normal é, para você pertencer, você gera uma lealdade e essa lealdade te leva a fazer repetições sistêmicas. Como que é isso? Você pode reparar, as dinâmicas vão se repetindo de geração em geração. Um sistema familiar que costuma ter mulheres que engravidam muito jovens, adolescentes, na próxima geração alguém também vai engravidar na adolescência. Um sistema familiar de homens que não dão conta de manter relacionamentos, esses homens vão buscar mulheres que também não deem conta de manter relacionamentos. Por quê? Porque de alguma forma a gente se encontra, e há nisso um nome, chama comunidade de destinos. A gente se encontra, tá? E a gente dá conta um do outro, porque os dois têm um bloqueio muito grande. Aí o que acontece? Como ela vem de um sistema que não permite que os homens fiquem, ela já se vincula a um homem problemático, para ele não ficar. Como ele vem de um sistema onde as mulheres não ficam, ele já se vincula a um sistema, a uma mulher que também tem essa característica. Você vê como que é interessante. E aí as coisas vão se repetindo por lealdade ao nosso sistema familiar. Como que a gente pode viver uma vida sem essas amarras? Olhando, tomando percepção, trazendo à luz cada dinâmica. Lembra que eu falei lá atrás que eu ia para a praia e não entrava no mar? Por lealdade ao meu sistema, porque para mim era muito doloroso estar ali, poder fazer parte daquele momento e ter gente no meu sistema que nunca foi para a praia. Então, a partir do momento que eu percebo que esse meu movimento interno é um movimento por lealdade, por um amor adoecido ao meu sistema familiar, nesse momento eu tomo percepção e eu posso dizer aqui atrás, foi assim, eu respeito a vida de vocês. E honro a vida que vocês me deram fazendo um pouco diferente. Olha como essas palavras são. Honro a vida que vocês me deram fazendo um pouco diferente. Consequentemente, eu me libero para o novo, para um novo movimento, porque o novo movimento é um pouco diferente. É um movimento em que eu viajo 1000, que o mar mais próximo da onde eu moro em Mato Grosso do Sul, Campo Grande, o mar mais próximo daqui é em torno de 1000 quilômetros. Aí você imagina, eu viajar 1000 quilômetros com a minha família, de carro, numa expectativa gigantesca, com 2 crianças, chegar lá no mar e ficar me punindo por estar ali. É consciente? Não. Não é consciente. Você vai colocar um monte de desculpinha. Ah, eu não gosto. Ah, é muita onda. Ah, eu tenho medo. Ah, você vai colocar um monte de desculpa. Porque a tua consciência não é capaz de olhar para o essencial. E o essencial, neste caso, era a lealdade. Olhar com respeito o que veio antes, dar um lugar às dores do meu sistema, mas poder fazer um pouco diferente. Este é o maior movimento que a gente pode fazer enquanto ser humano. É a forma de ensinar os nossos filhos também fazer um pouco diferente. Porque esses pais não foram perfeitos.
nós também não seremos 100% perfeitos. Mas se nós nos liberamos, nós também aprendemos a liberar os nossos filhos. Ok? Eu espero ter ajudado. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, comenta, que assim a gente vai chegando cada vez mais longe, entregando um pouco mais, dividindo conhecimento e vai soltando mais na tela, né? Porque estar, né, nesse movimento de internet não é um movimento fácil. A gente está tendo que se reconfigurar para tudo isso, tá bom? Um abraço, muito obrigada pela atenção. Sucesso, saúde, paz e liberação para você.